Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta sexta-feira da 32ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Sabedoria, no capítulo 13, versículos de 1 a 9, que nos diz assim: São insensatos por natureza todos os homens que ignoram a Deus, os que partindo dos bens visíveis não foram capazes de conhecer aquele que é, nem tampouco pela consideração das obras chegaram a reconhecer o artífice. Tomaram por deuses, por governadores do mundo, o fogo e o vento, o ar fugídio, o giro das estrelas, a água impetuosa, os luzeiros do dia. Se, encantados por sua beleza, tomaram estas criaturas por deuses, reconheçam quanto o Senhor está acima delas, pois foi o autor da beleza quem as criou. Se ficaram maravilhados com seu poder e a sua atividade, concluam daí quanto mais poderoso é aquele que as formou. De fato, partindo da grandeza e da beleza das criaturas, pode-se chegar a ver por analogia aquele que as criou. Contudo, estes merecem menor repreensão. Talvez se tenham extraviado procurando a Deus e querendo encontrá-lo. Com efeito, vivendo entre as obras dele, põem-se a procurá-lo, mas deixam-se seduzir pela aparência, pois é belo aquilo que se vê. Mesmo assim, nem a este se pode perdoar. Porque, se chegaram a tão vasta ciência a ponto de investigarem o universo, como é que não encontraram mais facilmente o seu Senhor? Mas, irmãos e irmãs, eu particularmente gosto muito desse trecho que a liturgia nos apresenta para esta quinta-feira, porque ela fala um pouco, sobre a importância da questão da razão. Muitas pessoas elas falam de modo errôneo que é impossível enxergar Deus pelas coisas criadas, pela natureza, pela ciência, por tantas realidades assim. Mas o livro da sabedoria vai fazer uma crítica, Ele critica no seguinte contexto. Deixa eu tentar explicar o contexto histórico para vocês. Nós estamos diante de toda a cultura grega ali influenciando de modo muito gritante a realidade da Palestina por volta dos anos 50 a.C. E essa cultura grega, que a gente chama de helenismo, ela focava também muito na questão do conhecimento, na busca do conhecimento. O amor ao conhecimento. E qual é a crítica do autor? Dizendo assim que a gente parte das coisas visíveis, do estudo, daquilo que é concreto, daquilo que é palpável, e eu não consigo perceber aquele que criou tudo isso. Então, sei lá, vamos pensar um pouquinho. Eu estudo a beleza de um vulcão, estudo a beleza do corpo humano, e não paro para refletir que ali tem que ter a mão de um Criador. Então, eu admiro a beleza, mas eu não admiro aquele que a criou. O autor está fazendo essa crítica. E aí, tirando Deus do centro, eu coloco outros deuses. Eu coloco o sol, eu coloco a natureza, eu coloco a lua. Entendeu? Eu coloco todas as outras coisas. Quando eu digo assim, não é devido a Deus não, é devido ao vento. Não é devido a isso aqui não, é devido a isso. E a gente vê muito isso assim às vezes. Vou dar um exemplo. O corpo do ser humano é muito perfeito, Tem órgãos que trabalham muito bem, cada um com sua função. Aí tem gente que tenta justificar o porquê disso. E as justificativas são bem bizarras, sabe? Porque vai dizendo assim, olha, por acaso existia a probabilidade de 0,000000001% de tal célula se encostar com tal célula. Aí essa probabilidade remota ocorreu, e aí por essas duas células se unirem formou os rins. Estou dando um exemplo, viu? Pra você poder entender. Gente, em momento algum as pessoas podem pensar assim, olha, realmente, foi pelo encontro dessas duas células. Mas a probabilidade é remota, mas existe alguém que está comandando o universo e ele, que também criou as células, fez com que esse encontro, que no nosso ver foi pelo acaso, mas não é acaso, é o próprio Deus, fazer com que elas se encontrassem. É isso que a igreja fala. A igreja não condena a teoria, por exemplo, do Big Bang. Tudo bem, o mundo pode ter surgido assim, mas tudo foi fruto da inteligência de alguém. E esse alguém é o próprio Deus. Foi Deus quem quis. Foi Deus quem tudo, gerou para que pudesse acontecer. E é isso que o livro da sabedoria está trazendo essa crítica. A quem retira Deus e coloca agora como sendo Deus a lua, o sol, os astros. Então ele coloca, e aí ele fala algo que eu acho muito bonito. Com efeito, vivendo entre as obras dele, ou melhor, ele fala antes, ele diz assim, versículo 5, partindo da grandeza e da beleza das criaturas, pode-se chegar a ver por analogia aquele que as criou. Eu vou dar uma receita final. Amados irmãos e irmãs, é um exercício diário que nós podemos fazer
de observar agora as coisas criadas e enxergar Deus através dela. Deus através da natureza, Deus através do sol, Deus através da lua. Perceber, na harmonia de todas as coisas, a mão de Deus. Pare para fazer isso. É importante. Perceber Deus em tudo aquilo que existe. Não é que Deus é tudo. Nós não somos panteístas. Mas perceber a providência de Deus em todas as coisas. Que Deus te abençoe. Eu te aguardo daqui a pouco aqui no canal às 7 da noite para o estudo do Evangelho também desta quinta-feira. Até já!